Olá, você que se liga no podcast Poucas Palavras, tudo bem? Eu sou o Guimel e a mensagem que eu quero trazer hoje para você é o Evangelho dentro do Evangelho. E eu quero falar de Lucas capítulo 15, que é o capítulo da Bíblia que eu considero como sendo o Evangelho dentro do Evangelho. Em outras palavras, para mim é um texto que fala do amor de Deus como ele é. O capítulo 15 de Lucas começa com uma dura crítica dos fariseus ao fato de Jesus se assentar à mesa com pecadores. Na cultura judaica, você se assentava à mesa com alguém quando você queria ter um relacionamento com essa pessoa. Convidar alguém para uma refeição na sua casa era convidar alguém para o Mikdash Miet, porque a mesa era considerada um templo sagrado. Então era como se a pessoa estivesse dizendo para você: venha para o lugar mais sagrado da minha casa, para o lugar mais importante da minha casa, porque eu quero ter uma amizade com você. Quando Jesus se assentava à mesa com pecadores, ele estava dizendo para aqueles homens, para aquelas mulheres, que ele queria ter um relacionamento com essas pessoas. Não um relacionamento passageiro, não sentar à mesa por acaso, mas uma amizade. Por isso, os fariseus faziam essa dura crítica ao fato de Jesus se assentar à mesa, porque assentar à mesa tinha um valor sagrado e um valor muito importante na cultura judaica. Quando Jesus ouve essa crítica, ele propõe aos fariseus 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Eu gosto muito dessas 2 parábolas, a da ovelha perdida e a da moeda perdida. A ovelha é um bicho muito interessante. Se ela está no pasto comendo uma grama e ela olha adiante e vê uma grama verde, ela mais ou menos pensa, grama, e ela vai para o outro monte de grama e começa a comer. Daqui a pouco ela olha para outra direção e fala, grama! E ela vai para outro lugar e come. E daqui a pouco ela olha para outro lugar, grama. E daqui a pouco ela vê um riacho e ela vai beber água. E daqui a pouco ela vê outra coisa mais interessante. E daqui a pouco, plim, ela pergunta, onde é que eu tô? Eu me perdi. A parábola da ovelha fala do que a gente fez da vida. A parábola da moeda perdida também é muito interessante. Uma moeda não se perde sozinha. Alguém perde uma moeda. Por isso, a parábola da moeda perdida ela é uma parábola que fala do que a vida fez de você. 2 parábolas diferentes. A da ovelha perdida fala do que você fez da vida. A parábola da moeda perdida fala do que a vida fez de você. Essa é a beleza dessas 2 parábolas. Alguns de nós, diante de erros que cometemos, de escolhas que fazemos e diante de fases da vida em que a gente olha pro status da nossa vida e a gente diz, caramba, é tarde demais, como é que eu vou consertar isso? Não tem como mais voltar no tempo, a culpa é minha, foi um erro que eu cometi, eu que vou ter que corrigir, eu que tenho que me responsabilizar sozinho. Não. Seja a vida que tenha feito algo de você, ou você que tenha feito algo da sua vida, ainda há solução. Em Cristo ainda há solução. E essa é a beleza dessas 2 parábolas. Mas o mais bonito ainda, e a parábola que fecha o capítulo 15, mostrando toda a beleza do Evangelho e do amor que Deus tem por nós, é a parábola do filho pródigo, que podia muito bem se chamar a parábola do pai que espera. Todos nós conhecemos essa história. Um filho que reivindica sua herança, que sai pelo mundo e gasta todo o dinheiro de maneira irresponsável. Não tem muito a ver com a parábola da ovelha perdida, não foi algo que ele fez da vida, mas que se arrepende, que volta para casa. Tem algumas coisas que não podem passar batido nessa parábola, e a principal delas é que na cultura judaica, a tribo onde este jovem morava, a aldeia onde esse jovem morava, ela tinha um direito, de acordo com a cultura judaica. Se esse jovem tentasse voltar para casa, essa tribo tinha o direito de fazer uma cerimônia que eles chamavam de quizaza. O que era o quizaza? O quizaza era uma cerimônia onde, se um filho pedia herança e saía da aldeia e abandonava o relacionamento com o pai, e com isso envergonhava não só o pai, mas a aldeia, se esse menino tentasse voltar para casa, a pessoa da aldeia que visse esse menino tentar voltar para casa tinha o direito de pegar um recipiente de argila, e quando este filho tentasse voltar para casa, esse recipiente servia para lembrar para esse menino que ele envergonhou o pai, que ele envergonhou a aldeia e não teria mais o direito de voltar para casa. O quizaza lembra julgamento. A cerimônia do quizaza lembrava julgamento. Era como se alguém estivesse apontando, por causa do que você fez, você não tem mais direito a entrar na casa do pai. Mas a beleza desse texto mora aí. O versículo 20 do capítulo 15 de Lucas diz que quando o menino tentava voltar para casa, a Bíblia diz que ele vinha caminhando ainda distante, mas quando seu pai o viu e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou.
O amor de Deus se antecipa ao Kizaza. O amor de Deus se antecipa ao julgamento. E foi isso que esse pai fez. Antes que qualquer pessoa dissesse o que esse filho tinha feito no passado, apontasse para ele todos os erros dele, o amor de Deus correu ao seu encontro e se antecipou ao julgamento. Isso é o que o amor de Deus faz. É por isso que eu digo que Lucas capítulo 15 é o evangelho dentro do evangelho. E as boas novas do evangelho é que Deus nos ama profundamente, radicalmente, furiosamente. E esse amor está acima de todos os erros, cobre a multidão dos nossos pecados e se antecipa a qualquer julgamento e a qualquer dedo em riste apontado para você ou para mim. E é esse evangelho, demonstrado em Lucas 15, que a gente deve compartilhar com as pessoas. O amor sempre se antecipa ao julgamento. Eu termino esse podcast de hoje com uma frase que eu gosto muito de Brennan Manning. Deus te ama do jeito que você é e não como você deveria ser, porque nenhum de nós é como deveria ser. Se você se afastou do amor de Deus, da casa do Pai e não tem caminhado numa comunidade de fé e está distante de Jesus, eu queria fazer uma oração por você agora. Pai, talvez essa pessoa que está ouvindo esse podcast tenha se afastado dos teus caminhos, Deus, porque ela se sentiu julgada, ela se sentiu apontada. De alguma maneira, mesmo não vivendo no meio de uma cultura judaica, alguém exerceu com ela o Kizaza. Fez questão de mostrar para ela o quanto ela errou, o quanto ela falhou, o quanto ela fez escolhas erradas na vida. Mas o teu amor, assim como o Senhor demonstra nessa parábola, que o teu amor se antecipa ao julgamento, eu oro para que o teu amor vá de encontro a esta pessoa agora, Deus, na frente de qualquer julgamento. Eu oro para que essa pessoa se perdoe e para que ela tenha uma certeza, que o Senhor já a perdoou e que o teu amor cobre uma multidão de pecados e se antecipa a qualquer julgamento, a qualquer sentença que venha trazer culpa ou vergonha. Cobre agora, Jesus, toda vergonha, toda culpa e abraça essa pessoa agora em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Espero que você tenha sido ministrado por esse podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @PoucasPalavrasCast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Edição Rômulo Kiefer.